Dali gurizada, Rádio 2x5 na área. Eu sou Marcel Moreno, junto com os camaradas Raoni Moreto e Matheus Palilo. A gente vai para o programa de número 14. E hoje a temática do programa, a gente trouxe um especialista mais uma vez. O cara é fera, velho. O cara tá na Europa aí, dominando o mundo da comunicação visual. Nosso camarada Eduardo Brandalize, também conhecido entre nós aqui como Mozão. Tu vê como o pessoal trata ele com carinho. Mas antes disso, antes de passar a bola pro pessoal aí, falar um pouco aí dessa semana, né? Pô, semana de vitória, de retomada, possível virada de chave, 2 vitórias, uma nas costas do alemão aqui, que a gente sempre defende, né? Depois o alemão não foi tão bem, mas tivemos nova vitória, nova postura legal, torcida em campo. E vamos falar sobre isso, primeira rodada aí, antes de passar a bola até para o nosso especialista. O que te marcou aí nessa última semana aí, Raoni? Cara, a vitória na Libertadores, com certeza, com o gol do alemão, mais um cravaço aos 90, né? A gente falou aqui durante, 13 programas para botar o alemão para jogar. O cara jogou, fez gol, ganhamos, importante. E acho que nessa última rodada contra o Flamengo do Campeonato Brasileiro, pô, vitória mega importante para mim, assim, para ser bem rápido. Igor Gomes e Campanharo, enquanto não provar o contrário, os caras têm que ser titulares, jogaram muita bola, somaram pro elenco, e é isso aí, fica essa impressão do jogo, assim, que os dois são mais importantes do que os que vinham jogando, que eram o Baralhas e o Bustos, e por enquanto, para mim, eles são titulares, até que se prove o contrário, porque futebol é momento, né? Baita aí, Palilo, qual é que é? O Mano Menezes quase foi embora e agora tá de volta na banda aí. Para mim é dois jogos totalmente distintos, mas muito bom pela torcida. Acho que o primeiro jogo eu fui nos 2 jogos, né? Então foi relações no campo completamente diferentes. O jogo da Libertadores foi de terça-feira, foi insano de ver um time sem muita. Cara, não tava com vontade, velho. Tava muito estranho ver aquele jogo e depois ver algumas figuras óbvias ali que o Raoni já comentou, que esses estavam com vontade em campo e outras figuras, daí esse tal Luiz Adriano. Cara, tu viu o cara em campo, cara, o cara sem vontade nenhuma. Mas depois tu vê o jogo daí de domingo agora, o time com vontade, o time querendo. Não fez o melhor jogo do mundo, mas fez um jogo, cara, foi combatível. Né? Foi lá, botou a cara e jogou até o fim do jogo e fez gol, 2 jogos com gol no final, acho que isso que importa. A torcida pegou junto, isso também é um fator louvável, a torcida também não ficou aquela porrinhação de ficar vaiando o time, vaiou no momento que era o final do jogo ali do primeiro tempo na terça, mas depois pegou junto no jogo inteiro, foi até o final. Eu acho que isso que importa. O Mano teve suas presepadas na terça-feira, né, querendo provocar a torcida, depois teve essa estabilidade ali, que o Corinthians queria ele, depois o Galo queria ele, mas acredito que acho que ele é o que tem que ficar na Casa Mata até o final do ano, não tem muito o que fazer. A única opção que eu tinha na cabeça hoje no momento seria o Dorival, que está no São Paulo agora. Então não acho que não é uma boa trocar nada, deixa como tá e vamos embora. Acho que essa vitória foi boa para botar o time nos trilhos novamente e trazer a torcida de volta para o campo, né? Que acho que é faltando. Então é um pouco de esperança, né, velho? A gente tem uma semana boa sempre de comemorar. Raoni, quer puxar um pouco do assunto, explicar aí, porque hoje a temática é bem diferente, né? A gente tem uma semana cheia, muita coisa para falar de bola, mas o nosso programa, a gente, né, essa oportunidade semanal que a gente tem, a gente sempre tenta buscar uma pauta diferente, falar de coisas que a gente debate muito internamente e abrir isso aí para um público um pouco maior, né, para a galera. Essa questão de identidade visual, de marcas, o que nós vamos falar hoje? A gente apresenta aí nosso grande camarada Eduardo Brandalize. Eu acho que a pauta veio da ideia de discutir um processo de recolonização que está rolando no futebol sul-americano, né? Parar para pensar que o nosso futebol, tudo que é da Europa, a gente vende para a Europa vem aqui e caça o que é bom, utiliza lá, daí tu vai ver um estádio europeu com torcida, com identidade visual, com os clubes com marcas bonitas, e aqui na América do Sul a gente está tendo esse processo e a gente é colonizado, a gente vem de uma mídia colonizada, então a gente tem um estádio que não tem graça, um estádio que parece um shopping, a competição não faz sentido, a final da Libertadores é jogo único, são várias questões dessa recolonização, isso envolve vários setores da sociedade do futebol, juiz, eu digo juiz criminal, né, tribunal de torcedores, aí não pode isso, não pode bandeira, não pode não sei o quê, então é um processo que tu vem de um país colonizado, tu tá sendo recolonizado naquilo que tu tem de forte, que é a paixão pelo futebol sul-americano. Eu acho que isso era uma coisa que me incomodava muito. No nosso episódio de Folclore e Mística, a gente entrou um
pouco sobre isso, a gente deu esses pitacos, mas eu acho que o Branda, ele vai se apresentar, mas é um cara que, trabalhou em agência de publicidade, é um cara que já apresentou projeto no Inter sobre identidade visual, em termos que a gente liderava a torcida na época. Eu já tive uma galeria de arte com ele, já foi meu sócio, então a gente já trabalhou também pela cultura de Porto Alegre. Eu acho que ele vai se apresentar com o que ele está trabalhando agora, que é Foods and Beverages, que é fazer marcas para companhias que trabalham com alimentação e tal, mas essa questão de se comunicar visualmente, eu acho que isso tem tudo a ver com futebol, com marcas, e nesse processo de recolonização, dizendo o meu pitaco, me dói muito ver o futebol sul-americano nesse ponto que ele tá, é de ter uma final de Libertadores de jogo único, é de ter um juizado de torcedor que não deixa uma torcida torcer, tu não tem uma bandeira de mastro no estádio, então, tudo isso, pra mim, chega a acarretar no Inter jogar 5 jogos seguidos no Beira-Rio sem estar usando vermelho. Chegou nesse ponto, o Inter jogou 5 jogos em 2021 ou 2022 que o Inter não jogava de vermelho, e eu botava no grupo de WhatsApp da galera, por favor, eu só quero ver o Inter jogar de vermelho, para de jogar de rosa, de preto, de branco, de amarelo, sabe, qual é a identidade do Inter? O Inter é vermelho e nem isso ele consegue fazer. Então eu acho que esse é um assunto denso pra caramba, eu quero muito ouvir o que o Branda tem pra falar, eu quero que ele se apresente também, mas é isso, agora eu passo a bola e deixo tu passa uma bomba pro Branda Lias, e aí, cara, e essa bucha aí, cara? E aí, galera, bom, primeiro agradecer, né, para essa participação. A gente, né, enfim, se conhece há milhões de anos e a gente fala sobre futebol, cultura, identidade dentro e fora do futebol há milhões de anos também, então vai ser difícil a gente conseguir falar tudo que a gente quer falar, né, aqui, como a maioria dos episódios de vocês aqui desse videocast, mas vamos tentar abordar algumas das coisas que a gente acha que são as mais importantes e que a gente acha que, né, colorados que não participam das nossas rodas, das nossas discussões, devem ouvir, devem entender e escutar, assim. Então, vou começar pegando um gancho. Bom, né, para quem não me conhece, eu sou o Branda, o Mozão, enfim, para os mais queridos, mais próximos. Há muito tempo trabalho com comunicação visual, com identidade, com branding, especificamente, né? E recentemente, né, estou morando aqui na Europa, né, há 4 anos, mais especificamente na Holanda, onde, enfim, tive também a oportunidade de conhecer os estádios e as atmosferas de futebol aqui da Holanda. Também já viajei bastante pela Europa, então também, né, conheço muito estádio italiano, muito estádio inglês, enfim. E eu acho que, eu estou falando tudo isso porque eu acho que esse é um gancho que a gente pode utilizar para falar do Inter e desse momento que o futebol sul-americano tá vivendo, de tentar ressignificar o que outrora era a tropicalização dos conceitos de futebol vindos da Europa, e hoje em dia a gente vê que nada foi tropicalizado e grande parte dos conceitos dos clubes e dos estádios de futebol que a gente vê aí na América do Sul, né, vem sendo os seus próprios conceitos e identidades vem sendo estuprados, né, de certa forma, assim. Então, uma das coisas que eu acho muito bizarro, cara, é lembrar de ter falado, inclusive, em reunião com a Avancini, e, enfim, com outras pessoas, né? A gente pode citar que eu sei que aqui é um ambiente livre, um ambiente democrático, e, né, não existe papas na língua aqui, mas, assim, pensar que o Inter, há muito tempo, não conseguiu entender e não conseguiu expressar a história do Clube do Povo, e não conseguiu entender que um futebol e um estádio moderno não significa, né, absolutamente só jogar, enfim, estandardizar tudo, né? E olhando aqui para Feyenoord, Ajax, por exemplo, são os exemplos que eu tenho aqui na Holanda, cara, qualquer joguinho que não vale nada, tá lotado de gente, tem sinalizador, tem bandeira pra caralho em tudo que é lugar, não é tudo limpinho, não, as pessoas estão sem camisa, né? Tipo, a gente tem que entender que, cara, a realidade é que o futebol é um esporte democrático, onde as pessoas vão para se expressar, né? E vai lá. Não, desculpe interromper, assim, mas até para a gente explicar a importância disso, porque na Europa não é muito diferente daqui, e, tirando algumas exceções do mundo inteiro, do mundo árabe, que ainda não tem essa cultura de futebol, mas na Europa e na América do Sul, com certeza, eu ia te perguntar uma pergunta simples, assim, o que é importante, o que tem nessa importância dessa comunicação como um clube se vende visualmente, né? A gente pode até falar de outras questões, de hábitos, até mesmo musical, mas a gente está falando
meramente de visual, né? De as cores, as simbologias do clube. E qual que é a importância que tu vê isso? Que aparentemente os clubes da Europa já sabem fazer melhor. O Ajax é um clube que se vende muito bem, que a gente vê campanhas do Ajax reverberarem no mundo inteiro. E qual que é essa importância que tu vê que a gente poderia aplicar no internacional? Não, exatamente. Eu acho que esse é um grande exemplo, né? Pegando o ponto do Ajax, que a gente chama de Ajax. Vocês já pegaram no meu pé, mas é Ajax, não Ajax, não Ajax. Mas, os caras, eles têm eles têm o Triplo X, por exemplo, né? Que é um símbolo da própria cidade há muito tempo, né? A história vem da cidade, não vem do clube, mas eles se apoderaram daquilo lá e utilizam de formas, não só o clube como a torcida, de formas muito legais. E a gente vê assim símbolos do próprio clube do Inter, como esse escudo as três letras entrelaçadas, que é a essência do nosso escudo, né? Passando por, enfim, por coroa, por borda X, por borda Y, por milhões de coisas diferentes, né? Por questões de tentar se modernizar e se perde o foco do que é importante, né? Então, assim, eu já já te respondendo, né, e te dando um exemplo claro, eu acho que os clubes, né, aqui do Velho Continente, de forma geral, acho que eles já entenderam que as modernizações e as modas e tal, elas têm que passar por um crivo muito grande, por muita gente responsável por marca, para virar alguma coisa de fato, né? E a gente aí no Brasil a gente vê as coisas acontecendo de uma forma bizarra, como um exemplo da própria Corona no escudo internacional, né? A impressão que eu tenho com o Internacional e grande parte dos clubes do Brasil, isso aí muitas vezes delegam para o próprio fornecedor de material esportivo, né? A borda, o escudo de 2009 ali do centenário, o papo é que a Reebok desenhou aquela borda, e aquilo foi ficando, tá até hoje aí, e não tá na bandeira, e cada vez se usa de alguma maneira. Tinha uma ideia que o escudo tinha uma dificuldade de rotação, né? A pessoa às vezes adesivava de ponta cabeça, mas encheu um monte de informação indo na contramão do que se tem muitas vezes da marca, que é sintetizar ela, deixar ela mais mimetizada, que as pessoas consigam, né, reconhecer ao bater o olho, sem saber basicamente identificar o que está escrito ou não. Especificamente sobre o cubo, desculpa, Marcelo, te cortar, mas especificamente sobre o escudo e sobre a borda, eu acho que esse é um ponto que grande parte dos colorados não consegue entender, que tem um ponto em específico, né, um pouco mais técnico de design, que é no momento que a gente está diminuindo a área de utilização do entrelaçado das três letras, né, em detrimento de colocar outras informações, e no caso são 3 bordas, porque a borda que, né, pensando em bordado, é a borda que está fazendo a primeira parte, né, a borda em si vermelha, mais a borda branca por fora. Então, quando tu vê, né, a gente está brincando, parece o bullseye, né, o alvo. O alvo, né? Então, assim, tu diminui as 3 letras, que são as 3 letras encarnadas ali, que começou com as letras de ossos, né? Em 1900, não sei, o primeiro escudo, não sei quando é que eles fizeram o primeiro escudo com os ossos, né? Que era uma prática que clubes ingleses faziam lá atrás. Mas desde aquele momento sempre foi as 3 letras entrelaçadas. Isso foi se perdendo com o tempo, né? Por causa, né, que o Inter precisava se internacionalizar e, né, aparentemente não sabiam como falar internacional, enfim, né? Não quero falar sobre essa gestão específica de tempo, esse timeline do Inter que fez com que a gente tivesse a borda, mas enfim, eu acho que é tempo da gente voltar, talvez, né, esse programa chegue a algumas pessoas e tal. É o tempo de pessoas que se conectam com identidade, seja lá visual, design, ou enfim, que se importam com o internacional, voltar a pensar sobre isso aqui, né? Isso aqui já é um sintoma de que, né, agora, recentemente, né, vem tirando a borda em alguns materiais menos oficiais. Então, vamos lá, vamos de repente rediscutir, voltar a priorizar o que é mais importante, que são as 3 letras, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante, acho que o Brando está falando, principalmente nesse retorno da Adidas. A Adidas está trazendo algumas coisas interessantes, principalmente em camisetas alternativas de treino, né? Então, principalmente de treino, ele tirou a borda, né? Acho que toda a camiseta de passeio, quando o time está chegando no estádio, tá sem a borda. Isso já é um fato muito positivo, acho que isso está muito interessante.
Eu acho que um movimento também, até essa nova camiseta com a numeração, ter até a participação, acho que do Gonza, que é um cartunista aí, top aí do mercado mundial, aí ele já desenhou para diversas revistas aí importantes do mundo, e, cara, ele fez uma tipografia para a camiseta do Inter, né, que é a Dom Elias, né, Dom Elias, acho que se eu não me engano. Então, cara, isso já tá tendo uma mudança. Então, acho que provavelmente o Inter tá olhando para isso. Então, acho que isso já é uma coisa positiva, pelo menos nessa gestão, alguma coisa a gente está vendo para isso, né, de, né, fugir dessa borda aí que, cara, é terrível, não tem, acho que é muito o que o Eduardo já falou. É engraçado, eu acho que o Breno passou de uma questão interessante, que é a questão de como não é fácil tu mexer nos símbolos em clubes da Europa, né? Isso requer até uma certa burocratização, né? A gente, tem que botar isso no estatuto, você tem que ser claro, tem que ser vetorizado, né? Tem que ter um vetor, mostrar como é que funciona. Qualquer marca hoje de cafeteria de esquina aí, os caras têm um como é que seria o termo técnico, Breno? Mas é um caderno. É um brand book, é um manual, um guia de marca. É um brand book, é um manual, né? E a gente não tem isso no internacional, cara. Os símbolos do clube são muito mal porcamente descritos no estatuto. E, enfim, é a profissionalização, isso está mais acessível a um número maior de pessoas. Mas, assim, eu queria até puxar para o Raoni, que ele trouxe a questão muito ampla da decolonização, né, de como funciona. A gente acaba copiando muitas coisas, como isso aí tem um tempo, né, quando a gente está copiando a Europa já está pegando de volta, né, a gente está vendo agora, por exemplo, esse fim de semana saiu uma imagem da torcida do Sevilha fazendo festa, que parece que está olhando o Rosário, né, um monte de papel picado. Então, a gente parece que pega a gente sempre no contrapé, Raoni. O que tem que falar sobre isso, cara? Cara, eu acho que é meio que eu deixei ali, né, na minha introdução, é um processo, a gente vive num país colonizado, a gente é colonizado, não adianta essa discussão que você sabe, a minha opinião, a mídia tem um papel muito importante nisso, então tu vai ver jornalista esportivo aplaudindo tudo que é europeização, assim, é uma visão eurocentrista que a gente tem na América do Sul, então tudo é bom e a gente não se liga que, por exemplo, assim, uma coisa, eu acho que a gente tá falando de escudo, eu acho mega importante, eu acho a estética dos estádios muito ruim no Brasil, mas é um processo muito maior que esse, na minha concepção, é um processo que a gente não consegue pegar a nossa simbologia, a gente liderar o que a gente quer fazer com nossos símbolos. Eu vou dar um exemplo simples, o Inter não consegue fazer a camiseta do clube que ele quer fazer, o Inter não consegue chegar e se posicionar com a Adidas ou com a Nike do Brasil e dizer, eu não quero essa camiseta que vocês estão fazendo igual a do Flamengo, o Inter não é esse clube, o Inter precisa de outro tipo de comunicação, e então vocês já me viram batendo nessa tecla que o Inter teria que procurar um outro fornecedor esportivo, sei lá, eu vejo o Peñarol fazendo com a Puma coisas muito mais interessantes do que o Inter consegue fazer aqui, mas esse processo é um processo que ele vai muito além de só do Inter. O Inter é só uma ponta do iceberg, eu acho que o Inter ele é mais refém porque ele não tá no centro, ele não tá no eixo. Então, como a gente tá na periferia, numa periferia do futebol brasileiro, a gente acaba sendo tratado quase de pé de igualdade com, sei lá, o Sport, o Fortaleza, vem a rapa do tacho para cá. Então, a gente tá vendo sempre isso, o Inter é sempre essa discussão, e tu vai ver o Beira-Rio, porra, é o estádio mais bonito do Brasil, eles adoram falar isso, todo mundo adora falar isso, que o estádio é o estádio mais bonito do Brasil. Bom, ele pode ser o estádio mais bonito do Brasil, mas dentro dele, tu tem um clima completamente de shopping, cara, tu tem um clima de shopping, um clima inodoro, eu sempre uso o termo inodoro, tá ligado? E é o que o Brando tá falando, tu vai ver na Europa, os caras conseguem pegar clubes que não são às vezes do eixo, como tu tá falando de Sevilha, mas às vezes são sim do eixo. A Roma, por exemplo, é da capital da Itália, tu vê como é que tá o Olímpico e é bandeira, e eu sempre dou o exemplo da Bundesliga, tu pega e olha um jogo da Bundesliga e olha o que é a bancada da Bundesliga, e aí vai ter um jornalista brasileiro que vai dizer, não, a Alemanha, não sei o que, não vai ter, porque daí é a Alemanha, daí tu tem que calar a boca e aceitar que, um país que tu acha que é modelo do mundo, os caras estão lá na bancada e tem hooliganismo, e tem cultura ultra, e tem bandeira, e tem tipografia, e tem banner na entrada em campo fazendo protesto político quando o clube quer fazer. E no Inter, se tu quiser fazer um protesto político, tu vai ser barrado pelo Ministério Público, pela Polícia Militar, e daí tu tá pensando, cara, isso não se interconecta. Para mim, isso claramente se interconecta, porque isso é o conceito do teu clube. Se tu não defender o interesse do teu clube, da tua torcida, do como vai ser a tua bancada e o teu estádio, tu não vai ter uma identidade visual irada. E o Inter teve, tu olha o Beira-Rio dos anos 70, porra, o negócio era muito bonito, muito massa. O
dos anos 2000, que a gente estava lá fazendo torcida, pô, entrada em campo na Sul-Americana, me disse aquilo ali não foi um dos maiores marketings da história do Inter, uma entrada de uma decisão internacional com sinalizador pelo campo inteiro. E hoje o Inter brigaria por esse interesse de jogar uma final continental e ter sinalizador pelo campo inteiro? Eu duvido. O Inter não consegue brigar nem pela sua camiseta. Tipo, a camiseta não é nem vermelha às vezes, entendeu? Então, essa discussão, cara, é uma discussão para vários programas, é uma discussão que eu gostaria que os torcedores colorados que vêm aqui o podcast começassem a pensar, tá ligado? Meu, qual é a minha parte nisso? Aonde que eu também erro em aceitar isso aí, tá ligado? Aí não sei o que o Branda quer colocar, mas é tipo, eu acho que a minha parte aqui é incitar a discussão, pô, porque pra mim isso é o caos, tá ligado? É o caos, é o fim do futebol isso aí, tá ligado? Bom ponto, Raul, até que o Inter não consegue brigar pelo Ruas de Fogo, que é fora do estádio. A gente não consegue brigar pelo Ruas de Fogo. O último Ruas de Fogo, o Inter não conseguiu botar dentro do complexo. Então, o pessoal tem que comprar fora. É bizarro. Vamos falar sobre isso exatamente. Eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, de novo, né? Tu tá falando de Ruas de Fogo, né? Vamos falar sobre visual, né? Vamos fazer uma conexão aqui com o visual. Meu, o Inter é vermelho, é uma das cores, é a cor quente mais forte, mais temida no mundo, né? A combinação mais temida esportiva, a gente sabe que é amarelo e preto, né? Do Penharol. Mas, assim, o vermelho é uma cor quente super forte, né? O vermelho é o vermelho do país do futebol, né, cara? É o clube vermelho. Exato, uma coisa não tem nada mais quente do que isso, né? Não existe nada mais quente do que ser colorado, de certa forma, né? A gente poderia utilizar isso como uma parte da identidade. E, né, pensando em pirotécnico, né? E aqui, ó, já tá caindo a bandeira aqui. Isso faz parte de todo episódio tem que cair a parte da bandeira. Mas enfim, e aí olhando para pirotecnia, a gente devia abraçar e dizer, meu, cara, o Beira-Rio e enfim, vai acender ver o pessoal ali de Canoas acendendo o sinalizador, cara, aquela cor fria ali, né, ou verde do Curitiba, whatever. Meu, quando liga é outra coisa e é a cor do clube, tá entendendo? Então, isso deveria ser parte da identidade do clube, deveria ser apoiado por, enfim, todos os órgãos possíveis dentro do clube. Isso é uma coisa, né? De uma coisa, né? E realmente é impressionante. Eu queria que tu falasse, já que tu deixou a deixa de cor, eu queria que tu falasse sobre a cor, sobre a padronização da cor do Inter. Qual é a cor do Inter hoje? O Inter teve um uniforme que todo mundo brincava que era laranja, e ele era meio alaranjado mesmo, e daí depois tu pega e vê os uniformes dos anos 70 e tu pensa, meu, caramba, o Inter tem uma cor que é clara, ela é clara, acho que na nossa cabeça, nós quatro, e da nossa galera, todo mundo tem uma cor clara sobre o Inter, o Froner sempre fala, meu, a cor tem que ser assim, mas o que é a cor do Inter hoje? Como que... Sabe, porque tipo, eu vejo a camiseta do Inter e parece que ela não tem nenhum padrão de cor, parece que o Inter não conhece. Falando como design, eu e tu, assim, parece que vamos fazer a camiseta do Inter, a gente pegou a conta do Inter, parece que se a gente fosse perguntar no Inter qual é a cor que tem que fazer a camiseta, eles não saberiam nos responder, entendeu? Qual o RGB do Inter, mas isso é uma variação que tem em todo mundo, né? A própria amarela da seleção, tem tonalidades, tem um jogo de cintura também. Não, mas, cara, eu acho que isso é interessante até do branco, velho. Nos últimos episódios eu tava com a última branca do Inter, que ela não é branca, né, meu? Ela é creme, né, meu? Então tem isso também. Nem o branco. Não, mas a cor é um tema complexo mesmo, viu? Assim, enfim, a mudança de material, né, de empresa que está produzindo as coisas, os pigmentos são diferentes, né? Enfim, é um assunto complexo. Porém, o bizarro de tudo isso é saber que o Inter não sabe como cobrar isso, porque entender que existem problemas de produção, né, é uma coisa. Agora, o Inter não estar atrás disso, tentando buscar uma patronização disso, que é o mais bizarro, né? Voltando para o assunto do brand book, do manual. O Internacional, e de novo, acho que é mais uma pesquisa. Eu sei que pessoas fizeram isso e eu já passei por esses projetos, assim. Então, se a gente for atrás, a gente vai achar em algum momento alguma pessoa que tem um histórico de entendimento estatutário de escudo e clube e cor e tal. Mas eu tenho certeza absoluta que isso não está sendo desenvolvido nesse momento e não está sendo dado... A gente falou, eu peço desculpa, tá muito alto o barulho, porque eu tô finalização de obra aqui, o pessoal tá botando ainda um brise soleil aqui da minha casa. Só o Brandalinho vai saber o que é um brise soleil, né? Eu vou ter que passar a voz que agora entrou uma furadeira. Vai aí, galera, é com vocês. Beleza. Mas o bizarro é isso, e eu acho que é dado o momento de o Inter realmente conseguir entender como manualizar
a experiência do clube nas suas expressões mais básicas, né? Que, enfim, utilização de cor, entendimento do conceito, como se transforma em narrativa verbal, né? Isso é uma coisa que, enfim, obviamente tem um monte de agência trabalhando em cima disso, mas, de novo, né? Qual é o brand book, qual é o manual que vai além dos grupos políticos, das agências políticas conectadas aos grupos políticos, o que é a base do clube, né? O que é a identidade desse clube e como isso tomba em visual. Eu vou dar outro exemplo, tá? Que talvez ninguém dê bola, mas zona mista, vestiário, né, as áreas internas do clube, né, se a gente for olhar, assim, a gente começa a olhar e daí a gente vai ver que daqui a pouco lá tem uma parede gigante com uma frase que parece que o narrador da Fox Sports está dizendo o gigantão não sei da onde, né, vocês me zoam, mas assim, cara, tem que parar de dizer manto, todo clube no Brasil fala manto. O Inter precisa ser mais proprietário da sua história e das suas coisas. Eu olho para as paredes do Beira-Rio, para os jogadores entrando no vestiário, cara, né, umas tipografias sem expressão, né, tudo adesivado da forma que dá. Daí eu vou olhar, tipo, clubes europeus aqui, né? Cada um é 11. O Anfield, no Liverpool, né, pegar grandes, gigantes e tal. Cara, pintado à mão, as coisas pintado à mão no vestiário, tá entendendo? Tipo, tem alma, não é... Eu acho que, né, enfim, esse é um exemplo tão pequeno, mas tão importante para a experiência do jogador do outro clube que vai jogar no Beira-Rio, do jornalista de fora que vai se conectar com o Inter. Pro cara que tá na TV vendo, às vezes. Mas pro cara que tá na TV vendo. Aí vem um grande problema que existe dentro do futebol daí brasileiro. A gente vai falar de Inter, obviamente, mas é que é o ego político, né? Porque essas campanhas em si, quando um grupo político está dentro e cria essa campanha, logo no outro ano vem um outro grupo e quer criar uma nova campanha e esse vai ter que ser o slogan, entende? E, cara, aí fica essa briga sempre. E ninguém tá pensando no Inter. Tá todo mundo pensando no seu nomezinho que quer ter o nome do slogan, sabe? É aí que a gente perde tudo, né? E perde o Inter, né, na real. Mas o Branda tava falando essa questão, e tu tá falando aí, tu veio e trouxe pro lado político, eu achei legal, porque daí vamos trazer pra materialidade da parada, a gente brincou de departamento de folclore e mística, a gente tá criando um outro departamento dentro do Inter, que seria o departamento de identidade visual, e tipo assim, que seria apolítico, né, pelo que o Palilo falou, mas o que eu vou mais além, assim, o Brand tá falando de adesivado e como as coisas são muito fast food, que foi basicamente o que eu falei do estádio ser inodoro, né, a experiência de fast foodização, ela é inodora, né, é sempre inodoro, né, Brand, sabe, tipo, tudo é muito padrão, é tudo muito chacota, né, eu sempre falo isso, que eu sou o cara anti-chacota, tu vê isso aqui, pô, claramente isso aqui é uma chacota, mas o que me pega de tudo isso também é que o Inter começa campanhas que ele não consegue terminar, eu vou botar entre aspas terminar, porque o Inter não consegue terminar, porque ele começa, mas ela não tem sentido. E uma que tu falou, que eu fiquei pensando aqui, foi a parada do Ajax, aí ó, Ajax virou Ajax pra mim, que é de pegar símbolos da cidade. O Inter, que é o Clube do Povo do Rio Grande do Sul, que a gente falou no departamento de folclore e mística aqui, que seria uma diretriz conceitual do Inter, ser o Clube do Povo do Rio Grande do Sul, o Inter está começando a botar algumas referenciazinhas da bandeira do Rio Grande do Sul na camiseta e escrever o Clube do Povo. Isso acho que é um movimento que começou com a gente na torcida, no nosso tempo de liderança de popular do Inter, com as barras do Rio Grande do Sul. Então, o Inter virou o clube gaúcho com as barras do Rio Grande do Sul que ficavam ao lado das barras do Inter. Mas quando que o Inter conseguiu transformar esse símbolo em algo de fato? É uma mentira se tu dizer que ele trouxe, porque é um petzinho mínimo na camiseta ou na gola, isso é muito pouco. O Inter, como clube do povo do Rio Grande do Sul, ele tinha que estar aqui, ó, tinha que ter mate, tinha que ter, não sei, alguma outro tipo de referência, coisas que são do povo do Rio Grande do Sul e o Inter não usa. O Inter não conseguiu fazer uma campanha de, o Inter não dorme, que era uma piadinha de torcida, mas eu nunca vi o Inter conseguir fazer uma campanha sobre Inter traga o churrasco, que é uma frase absurdamente gaúcha que a gente usa o tempo inteiro. Eu não tô, é só um exemplo aqui, um brainstorm que a gente tá fazendo aqui no nosso programa, entre amigos, mas a gente não tem isso, sabe? O Inter não consegue ter a sua identidade conceitual aplicada e contínua. Ela não é contínua. Exato, e esse é um ponto, o Clube do Povo do Rio Grande do Sul, as cores, o que tem na cor do Rio Grande do Sul, né? O que passa na cor, uma das cores proeminentes ali, é o vermelho, cara, tá pronto, não tem azul, ele não tem azul ali, né? A gente tá falando do clube ali de Canoas. Então, mais uma coisa que é super proprietária, que tá caindo de maduro, que a torcida já abraçou, que faz parte da identidade de uma forma intensa, e que a gente não vê como de uma forma consistente, a gente não vê sendo trabalhada
né, pensando para o futuro, para a construção de marca. Agora, né, para mim isso é muito mais importante do que em alguns eventos específicos em lugares do Oriente, onde as pessoas não sabem nem o nosso nome. Não é exatamente, é outro, enfim, né, são outros caracteres, né, enfim, muda absolutamente tudo, o alfabeto muda, botar o nome ali porque as pessoas não entenderiam. Então, tipo, é isso, no fim das contas é isso, né, no fringir dos ovos, cara, qual é a identidade que a gente quer passar e o que a gente está fazendo para isso, né? O que a gente está fazendo de realmente real para tornar isso consistente, né, potente para o Inter. Eu ia falar também que eu acho que vocês vão querer falar sobre isso. Eu acho que a experiência do Beira-Rio, acho que todo mundo que tem alguma ideia sobre a experiência do Beira-Rio, mas fazer talvez o comparativo com o Monumental de Nunes, não sei se vocês querem falar sobre isso, eu sei porque antes a gente estava conversando sobre isso, e eu penso assim, eu vejo, isso é muito louco, cara, pra mim isso é muito louco, porque tipo assim, ó, a gente tá nesse processo de colonização que eu tava falando, onde é que a gente coloca o River Plate nas Américas? A gente coloca ele como os milionários, são o clube mais rico da Argentina, o clube de Palermo, né, tu vai pra Buenos Aires, e tu chega em Palermo e tu só vê camisa do River, e tu pensa, caralho, clube de boy do caramba, daí hoje esse clube aí, que muita gente fica com esse papinho, é o clube que está liderando uma parada de... Não é uma popularização, mas é tipo assim, é uma identidade própria, dizer, cara, o River também é popular, o River também vai ter um estádio com 80 mil pessoas, aonde pode tudo. Ele reverteu a lógica do estádio, né? Que estava diminuindo, ficando cada vez mais luxuoso. Então, não, peraí, cara, eu quero que caiba o maior número de gente possível nesse troço, cara. 85 mil pessoas todo jogo, velho. Claro, e essa tem que ser a lógica. E botou lugar de pé, isso, os caras não botando só lugarzinho sentado, eles não, abriram lugar de pé, velho, vai ter lugar de pé, vai ter geral, vai ter galera de pezinho, velho. Exatamente, e aí... Desculpa, só para aproveitar uma brecha aqui, que tá só um martelinho de fundo, mas... entrou a furadeira de novo, galera. Mas não, tá de boa, não? Tá de boa? Tá de boa, pode falar, vai lá. Tá de boa, pode falar. Vai. Então, cara, assim, eu acho que a questão do estádio requer até um programa especial, né? Mas, assim, quando a gente fala visualmente, e aqui tentar olhar para o futuro e ver essas coisas. O que a gente pode mostrar como internacional, né, cara? O que são nossas marcas verdadeiramente? A gente fala do Rio Grande do Sul, na minha opinião, uma coisa, até como a gente está fazendo esse brainstorm, até de ideias para serem levadas adiante de repente, mas eu gosto muito da ideia de Inter de Porto Alegre, cara. Isso para mim é muito forte, velho. O Inter é o clube dominante de Porto Alegre, para começar. Tem todos os debates até de pesquisa de aumento de torcida ou não. Porto Alegre é absolutamente a cidade internacional. E como vive o Porto Alegrense, a gente tem que falar disso, a comunidade, como é o Porto Alegrense, como ele faz um churrasco antes do jogo. Tem o Marinha do Brasil, né? Ontem foi um dia, né? O jogo do Inter e Flamengo, foi um jogaço, que o jogo passa pro Brasil inteiro, e o pessoal fala, não é só nem do visual do sol, daquele dia que começa com neblina e bate um sol do caramba, mas do cheiro que tem o Beira-Rio, um cheiro de churrasco, cara. E como isso não é explorado, como se pensou em todo o estádio, a gente não está falando de coisas complexas, às vezes que a própria questão de legislação, burocracia, poder público impedem, mas o que impede de ter pensado o Beira-Rio para, por exemplo, receber o churrasco do domingo, que a galera faz lá, que tu olha, não estou falando aqui de nenhum clube da Europa, estou falando do New Old Boys, que tem um clube, o estádio dos caras é como se fosse dentro da Redenção, lá de Rosário, e, cara, é uma bancada do outro lado para a galera fazer churrasco, sabe? Isso é uma identidade, isso é uma coisa que tem uma imagem forte. Pensando em vários domingos, vários dias de jogos, que a imagem forte é fora do estádio, a galera tomando uma cerveja, pendurando as bandeiras no campo, na praça, e assando uma carne um pedaço de lata, sabe? O que mais a gente pode vender? O que a gente pode trabalhar como marca de internacional? E isso liga tudo, liga folclore mística, liga negócio, liga vender o internacional como um clube que tem que pensar global, mas que tem que se vender como um clube local, localmente, do seu povo, né? Da sua classe trabalhadora, operária de Porto Alegre, que veio do interior, que mora em Porto Alegre, pega uma caravana do interior do estado para passar um dia de semana em Porto Alegre. O que mais que tem esse potencial aí? Essa pergunta por isso eu e a furadeira aqui de casa. Cara, é muito importante esse ponto aí. Realmente, cara, uma das coisas mais incríveis que eu já vivi no futebol, mais incríveis que eu já vi no futebol é um jogo de domingo, 4 da tarde, 11 da manhã, enfim, com sol no Beira-Rio. Aquela experiência de tu chegar e assar olhando para o estádio, assar abraçando o estádio, literalmente, mas ao mesmo tempo tá no meio daquela natureza incrível, assim, que nem clubes do Rio de Janeiro, por exemplo, tem, né, essa proximidade com a natureza, do jeito que o Beira-Rio tem.
Então, e aí eu faço um paralelo, porque recentemente eu fui no The Kuip, que é o estádio do Feyenoord aqui, cara, a galera tomando ceva num estacionamento feioso pra cacete, assim, nossa. E aí eu mostrei as fotos de um pré-jogo para uns amigos holandeses aqui e tal. Não, a galera simplesmente pirou. Que isso, meu? Que isso? Tem que ir para Porto Alegre para ver o jogo. Esse é o nível, tá entendendo? A experiência do Beira-Rio, pré-jogo, churrasco, dia de sol, é muito difícil de bater. E qual é a imagem do Marinha cheio de bandeira que tu viu em qualquer emissora de mídia ou do Inter mesmo? Nada. O Inter não ajuda o torcedor a conseguir manter o churrasco lá. A brigada vai lá dar porrada no torcedor e o Ministério Público tá lá, como sempre. Daí, não sei o que, não pode, porque não sei o que. E o Inter tá lá batendo palma pra isso, tá ligado? Porra, meu Deus do céu, cara. O Inter não luta pelas coisas que às vezes são as mais básicas de uma experiência, e tu tá falando, tipo assim, porra, a experiência de quando que tu viu isso, há muitas das coisas que a gente viu iradas do Inter, de termos de identidade visual, foram feitas pela torcida, e lá vou eu levantar o peixe para quando nós tava lá, fazendo frente de torcida, mas, pô, a marcha do Centenário, tu tava falando de imagens do Beira-Rio sendo abraçado, eu me lembro da marcha do Centenário, que veio, porra, foi totalmente pensada pela torcida, o Inter não apoiou quase em porra nenhuma, sabe? E aí eu fico pensando, pô, meu, a gente não consegue, nem tu tá falando, eu mostrei isso aqui, uma imagem para um cara do Feyenoord ou para um cara do PSV, sei lá, de Eindhoven, o cara lá do interior da Holanda, e o cara fica enlouquecido com Porto Alegre, e isso também é uma outra coisa que eu acho que o Inter faz muito mal. Porto Alegre, ela é, ao fim, assim, onde é que ela se coloca como uma cidade que ela poderia se colocar como uma cidade global? Apenas como uma cidade futeboleira. O que tem de global em Porto Alegre que não seja o futebol e a rivalidade e o tamanho do Inter, e o rival que tem também a sua importância, apesar de ser extremamente menor que o Inter, ele também, pelo menos ele é maior que o Curitiba, entendeu? Então, pô, Exato. Porto Alegre é uma cidade, porra, futeboleira, e a gente não consegue ser o clube do povo do Rio Grande do Sul de uma cidade futeboleira e fazer que, por exemplo, os amigos do Marcel de Barcelona, aquela vez lá veio o Davi lá, que era teu amigo de Barcelona, o cara veio pra Porto Alegre, o cara começou em todos os jogos do Beira-Rio, o cara se apaixonou pelo negócio, tipo, o cara ficou, cara, isso é muito maneiro, e a gente não consegue nem nesse ponto a gente consegue, porque isso aqui é tu internacionalizar a tua marca, é tu fazer um cara vir, é um cara ter um interesse e o cara levar uma camiseta ou falar pro cara como se fala do Peñarol, como se fala do Boca Juniors lá fora, sabe? Então, às vezes a gente pensa que tá muito distante, mas na verdade não tá tão distante, é simplesmente porque os caras fazem alguma coisa e a gente não faz nada, né? A gente não faz nada, tipo, o Inter é totalmente a Bangu nesse sentido, tá ligado? Cara, é coisas mínimas, e daí falando daí da parte de torcida mesmo, cara, aquela parada do ataque sonoro, velho, é uma coisa mínima, tipo, é mínimo o que foi feito, tipo, o ataque sonoro. Cara, é a banda. Cara, botar a banda na frente na final da Libertadores, tava lá a banda lá com o regente, todo mundo. Cara, aquilo ali foi uma imagem do caralho, velho. E quem fez isso, meu? Foi a torcida. Foi a torcida. E isso aí gerou uma matéria de Globo Esporte Nacional mostrando o Inter, e até hoje isso reverbera com uma microação. Exato, e a continuidade disso, Zero. A gente fica pensando, cara, esse era o momento claro, evidente, da torcida do Inter usar a musicalidade como a grande diferencial, né? E a gente viu que por diversos motivos isso não aconteceu da forma como queria, especialmente porque o clube não quis. Mas tava ali. Enfim. É duro. Eu ia fazer uma pergunta pra gente meio que finalizar assim, o pensamento que ela gerou meio que durante a conversa, me gerou essa ideia. Mas a gente teria, então, seria tipo isso aqui, o fim da nossa ideia, do nosso brainstorm, seria que o Inter tem que ter um departamento de identidade visual e geral, e talvez o de folclore e mística esteja dentro desse departamento, mas a gente está criando um departamento dentro do Inter aqui nesse podcast, a gente está dizendo que o Inter tem que ter um departamento que é conceitual, mas ele não é só conceitual, ele tem materialidade de ver, pô, meu, o escudo do Inter tem que ser assim, a camiseta tem que ser assim, o estádio tem que ser assim, é uma pergunta, eu já estou respondendo antes, dizendo que eu acredito que sim, a gente está fazendo isso aqui, mas eu queria ouvir do Brando, assim, cara, tu pensa que é muito melhor o Inter ter esse departamento e esse departamento fazer parte desse tipo de discussão que seja de uniforme a estádio e
não terceirizar na mão de uma agência nunca, ou isso aqui também é muita viagem e não funcionaria? O que que tu sente, assim? Eu te digo como um cara que trabalha nesse mercado com a tua empresa, que é a Bodega, eu sei que faz solução de comunicação, mas também que tu vê como é que é feito na Europa, assim, que daqui a pouco tu vai me dizer, não, isso aí também já é viagem, é melhor ter um profissional contratado, um cara que seja muito pica, ou não, ou o caminho realmente é tipo teu departamento, tá ligado? Eu acho que assim... Só para contemplar a pergunta do Raoni, aproveitar que deu um hiato aqui de barulho, mas a questão do o que é o marketing, né? Porque eu acho que hoje está dentro do marketing. E eu acredito que seja até a tecnologia equivocada, né? O marketing virou uma palavra que se usa muito mal. Então, só para complementar essa... eu ia falar justamente isso, eu ia pegar esse gancho justamente, Marcel, porque eu acho que a gente vem vendo, né, o mercado do marketing tombar para milhões de outras coisas, né? E a gente vê grandes empresas, né, mudando suas estruturas de atendimento e de marketing de uma forma geral para várias coisas, né? Entre elas branding, por exemplo, que é uma nomenclatura um pouco diferente, mas que, né, eu acho que se conecta muito mais com o entendimento de identidade, né? Apesar de achar que eu não acho realístico criar um departamento e sair, né, desde já com as estruturas que a gente conhece de políticas do clube atuais. Apesar de achar que não é realístico isso, e talvez eu esteja sendo, talvez falte um pouco de energia, talvez seja realista, mas assim, não acho que seja realístico no momento, acho que é para ontem a necessidade do clube utilizar algum tipo de recurso, criar algum tipo de... Cara, nem que seja, enfim, sei lá, encontros, sei lá, achar uma forma de gerar essa discussão, um projeto, de repente, um projeto que não esteja nas mãos de um grupo político, mas de repente, esse organismo dentro do Inter e tal, que cuide dessa questão identitária. Eu acho que, assim, é identidade, tá? Quando a gente vai falar de visual, a gente é entender primeiro o que é, e depois como isso toma para o visual. E isso, para mim, é muito ligado com a questão de folclore, enfim, mística. Então, acho que sim, deveria existir daqui a pouco esse engate. Um conselho, né? Uma ideia de conselho, né? Daqui a pouco. Claro. Exato. Daqui a pouco é uma construção, né? Enfim, de conselho, enfim, né? Alguma série de profissionais, né? Que a gente sabe que, enfim, obviamente, no fim das contas... Isso é importante. Claro, como tem essa né? parada... Um profissional que seja ligado a futebol, né? Isso é muito bom deixar claro, porque não é assim, não é a mesma coisa de fazer uma ação para uma empresa de sabão em pó. É uma coisa muito específica e tem que ter a pessoa que vai participar disso aí. A gente vê claramente quando o cara participa, o cara não é do futebol. É muito claro. Exato. Então tem que ser assim, que nem o Brandalize, é um puta profissional na área, mas é um cara que tem vivência do Beira-Rio desde que se dá por gente, que viajou com o Internacional, vá a todos os jogos quando morava em Porto Alegre, logicamente. Então isso também é essencial, não é uma coisa como qualquer outro produto. É um produto mas muito específico. Eu acho que assim começa, de repente, com algum tipo de conselho, né, enfim, que vai gerar alguns briefings específicos. E o primeiro, ele tem que ser mais... Eu acho que ele deve ser um pouco mais conceitual de entendimento de o que temos de manualização do Inter, né? O que temos hoje em dia. Né? A gente tem alguma coisa que identifica as nossas cores, a gente tem alguma coisa que identifica quais são os passos e conceitos dentro do Clube do Povo do Rio Grande do Sul, né, que a gente pode ali na frente materializar, entender melhor o que significa isso. Né? Eu acho que gerar algumas pequenas pesquisas, né, iniciais para entendimento de como isso realmente pega, né, para quem vive o Inter, e a partir daí, cara, tomar realmente algumas decisões, porque para mim algumas decisões são naturais e vão acontecer a longo prazo, né, mas tem algumas que eu acho que precisam ser começado, né, a gente precisa olhar para o Beira-Rio e entender que ele não está representando o Inter do jeito que deveria. Primeira coisa. Mas acho que a gente começa a jogar uma luz, isso aí já é um primeiro passo, né? O Raoni quer falar, a gente já está assim... Não, eu só para terminar o assunto, assim, que eu acho que para te ver como isso também é um movimento global e daqui a pouco o cara tá vendo aqui o videocast pensando, caralho, os caras têm umas ideias foda, mas isso não acontece em outros lugares do mundo, que uma das coisas que fez eu querer também fazer esse episódio foi que a gente fez o episódio de ligas, eu até mandei isso pro Branda, nem conversei com ele sobre, só mandei no Instagram, depois nem vi se ele viu, mas o fundador da 424, o Guilherme Andrade, ele foi apontado como diretor criativo da Leagues One, que vai ser aquela liga mista entre a Liga BBMX e a Major League Soccer. Então, os clubes do México e dos Estados Unidos
estão criando uma liga que é tipo, vamos dizer assim, a Libertadores deles ali só entre eles, uma liga semanal, vai ter playoffs e tal. Eles pegaram um cara que tem uma referência de futebol e tem uma marca de roupa que é estourada no mundo inteiro com referência de futebol para criar os produtos dessa liga. Então eles vão ter uma identidade visual própria da liga, com o olhar de um cara que é totalmente do meio do futebol, e os clubes vão se aproveitar disso para fazer mais vendas e se colocar no mercado, os mexicanos nos Estados Unidos, os Estados Unidos no México. Isso é um exemplo de como, assim, o Palilo trouxe o exemplo do Gonza. Pô, claro, não, é mal comparando, mas um cara do meio do futebol faz uma tipografia para o Inter, a coisa pode levar a novas receitas também. A gente está aqui falando de o que a gente acredita como conceito, conceito de futebol, a gente está falando de conceito de futebol, mas isso também é mercado. Então, tu trazer esse tipo de profissional para dentro de um clube que nem o Inter é uma coisa que vai te internacionalizar a tua marca e te trazer mais dinheiro também, que no fim é o que todo mundo quer, dinheiro para competir e ganhar do Flamengo aí aos 50 do segundo tempo, pô. Não, eu acho que o Inter em específico, tá? Eu acho que tem que ser ouvido, eu acho que deve doer a quem doer, enfim. O Inter em específico peca bastante nesse sentido, tá? Eu vou dar o exemplo do Clube de Canoas, né, onde, enfim, conhecidos meus que trabalham com design realmente desenharam diversos selos que foram colocados em vários jogos diferentes, né? Enfim, de certa forma, conectou o universo de design, né? Os designers que existiam ao redor desse clube em específico com esse clube em específico. Então, assim, não é difícil, não é difícil. Imagina tu pegar um clube tão foda como é o Inter, tem tanta coisa foda na sua identidade e começar a trabalhar isso, enfim. Infinitas possibilidades. Gurizada, muito bom. Vamos encerrando por hoje. Eu acredito que vai ser o primeiro papo de alguns que a gente vai ter aí nos próximos meses aí com o Brenda Liz. É um cara que, além de saber muito do assunto, é um cara que é muito próximo, né? A gente está sempre falando próximo, apesar de morar na Europa aí. Agradecer, então, fortemente aí a participação dele. Hoje a gente fez a gravação em horário especial, até para entrar num horário amigável ao velho continente. Algum pitaco aí para a próxima semana? Tem um jogo aí contra o CSA, jogo decisivo pela Copa do Brasil. Aquela primeira vitória nos pênaltis. Aquele joguinho desgraçado contra o Goiás no fim de semana. E essa lembrança aí do Palilo, que a gente pode ter uma decisão por pênaltis. Quer falar alguma coisa a respeito, cara? Eu vou falar só que, tipo assim, beleza, não vou querer zicar contra o CSA, mas depois de ganhar do Flamengo no Beira-Rio, o Inter não pode vir contra o Goiás aqui e perder por 1-0 com um gol do Apodi, né, cara? Dando embaixadinha que nem ele deu contra os caras do Corinthians. O Inter, pelo amor de Deus, só ganha do Goiás no final de semana pra mim conseguir viver tranquilamente, sabendo que a gente não jogou o campeonato fora na terceira rodada. É só isso que eu peço pro Esporte Clube Internacional. E não entrega a Copa do Brasil pro CSA também, né? Pelo amor de Deus. E vem com informação. O Cuca tá pedindo boné no Corinthians. Não aguentou? Eita. Não, tá aguentando a pressão. Tem as jogadoras hoje, né? Depois de ter gravado, vai ter jogo das gurias, né? Do Inter contra o Corinthians. Parece que vai ter até uma ação das jogadoras, né? Vai ter a pressão que a gente vai pegar. Não aguentou. Eu, por fim, vou trazer uma referência aqui que vai alegrar o nosso amigo Rafael Froner, né? E todo o pessoal do Departamento de Folclore e Místicas, né? O jogo contra o Goiás, ele representa, de certa forma, mais um embate entre os esmeraldinos e os venezianos, né? Então, vamos lá, vamos honrar a cor vermelha e vamos embora. Tem que ganhar, então. É obrigação, então. É obrigação. Valeu, galera. Muito então, obrigado. fechamos aí mais um programa aí, galera. Curte, compartilha, comenta esses troços tudo aí, que a gente vai preparar um textinho para os próximos episódios para falar esse negócio melhor, mas vamos que vamos. Até semana que vem, galera. É isso aí, feito, ó.